memória além-túmulo. Automaticamente, por força da lógica, elege o homem na contabilidade uma das forças de base ao próprio caminho. Contas maiores legalizam as relações do comércio e contas menores regulamentam o equilíbrio do lar. Débitos pagos melhoram as credenciais de qualquer cidadão, enquanto os compromissos menosprezados desprestigiam a ficha de qualquer um. Assim também, para lá do sepulcro, surge o registro contábil da memória, como elemento de aferição do nosso próprio valor. A faculdade de recordar é o agente que nos premia ou nos pune ante os acertos e os desacertos da rota. Dessa forma, se os atos louváveis são recursos de abençoada renovação e profunda alegria nos recessos da alma, as ações infelizes se erguem além do túmulo, por fantasmas de remorso e aflição no mundo da consciência. Crimes perpetrados, faltas cometidas, erros deliberados, palavras delituosas e omissões lamentáveis esperam-nos a lembrança, impondo-nos em reflexos dolorosos o efeito de nossas quedas e o resultado de nossos desregramentos, quando os sentidos da esfera física não mais nos acalentam as ilusões. Não ouvideis assim que, além da morte, a vida nos aguarda em perpetuidade de grandeza e de luz, e que nessas mesmas dimensões de glorificação e beleza, a memória imperecível é sempre o espelho que nos retrata o passado, a fim de que a sombra reinante em nós se dissolva nas lições do presente, impelindo-nos a seguir, desenleados da treva, no encalço da perfeição com que nos acena o futuro. Então, com essa página, Emmanuel nos faz refletir que a vida não acaba. Nós vamos nos despir do corpo físico, mas vamos continuar essa vida espiritual. Nós sabemos que nascemos um espírito simples e ignorante, e que, através das encarnações, nós vamos buscando essa evolução, esse melhoramento. Após a morte, após a gente estar despido desse corpo, o que vai nos restar são as memórias daquilo que nós fizemos no passado. Se nós tivermos uma atitude louvável, se nós tivermos levado uma vida voltada para o bem, nós vamos ficar felizes, mas, ao contrário, se a nossa vida for uma vida pautada por erros e desacertos, nós vamos entrar também em aflição e angústia. Mas nós termos certeza que a gente pode melhorar cada vez mais. E é no presente, é no dia de hoje, que nós vamos poder diluir essas nossas sombras, essas nossas questões menos felizes, com as nossas atitudes voltadas para o bem, ajudando o próximo, que nós vamos poder caminhar na direção da nossa perfeição. Nós estamos no caminho, estamos voltados a ser cada vez um ser melhor. Eu acho que foi essa a mensagem da nossa página, e agora nós vamos para a nossa prece. Vamos fechar nossos olhos, vamos buscar uma posição confortável, aonde nós estivermos. Vamos respirar tranquilamente, vamos ouvir a batida do nosso coração, buscando essa conexão com o plano superior. Vamos imaginar, cada um na sua casa, vamos imaginar que nesse momento está tocando a campainha e quem vem entrando é o nosso mestre. É o nosso mestre Jesus que vem para ficar aqui do nosso lado. Ele que não nos deixa um só minuto, que ele fique aqui conosco. E com essa imagem na nossa tela mental, vamos agradecer
por mais essa reunião que a tecnologia está nos permitindo ter, que possamos, todos na mesma sintonia, cada um na sua casa, estar voltado com muita fé, com muita esperança, com a certeza que dias melhores virão. E podermos ver que em tudo que nos acontece, sempre tem um lado positivo. Termos fé que vamos sair, todos nós, cada um de nós e a sociedade, com certeza, muito melhor do que agora. Fique conosco, Mestre Jesus, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Fizemos a prece, então vamos encarar essa pergunta, né? Que foi a pergunta título que nós fizemos. Você vai para o umbral? Muitas vezes, durante a semana, fui perguntado, né? Os companheiros telefonando. Então, nós podemos fazer uma entrada no assunto. Depois eu vou botar um PowerPoint aqui para a gente conversar. O item 274 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim: da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Os espíritos responderam: muito grande. Os espíritos têm, uns sobre os outros, a autoridade correspondente ao grau de superioridade que haja alcançado. Autoridades que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Esse detalhe é importante na nossa conversa de hoje. Aí Kardec volta de novo a perguntar, né? Ele pergunta assim: podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? Aí o espírito respondeu para Kardec assim: eu disse irresistível. Então, por essa resposta, tudo que há na erraticidade, e vocês sabem que na erraticidade só não tem espírito puro, erraticidade é o local onde os espíritos da Terra permanecem, e se há umbral, há uma permissão. Eles estão no lugar próprio. Isso não tem estranheza, não. A gente traz uma noção, talvez, do catolicismo, né, daquela experiência, com todo respeito aos católicos, da ideia do inferno, do céu, aquela ideia que Dante Alighieri nos trouxe, né? E como se fosse assim, um local, como se fosse alguma coisa estabelecida, aquele lugar. Perguntaram ao André Luiz, numa entrevista, ele psicografando resposta através do Chico, onde começa o umbral? Ele respondeu: no coração do homem. A questão do umbral, ela é sazonada, ela se constitui como psicosfera por causa da ambiência de cada um e está dentro do quadro da hierarquia, dentro do quadro daquela disciplina do plano espiritual. Então vamos ver isso. Vamos olhar esse negócio, porque para muita gente, eu acho até que nós temos uma visão perversa do umbral. E colocamos nele, nós somos assim, muito duros com o umbral. Alguns até têm medo do umbral. Mas nós vamos ver, através da experiência do livro Ação e Reação, a questão delicada que aconteceu com o Silas. O Silas e o Druso eram pai e filho na última encarnação. O Druso era um advogado de nome Ada, bem famoso, e o Silas era um médico. E tudo estava em torno ali de uma infidelidade conjugal fabricada pelo filho, porque o pai, depois que a esposa, a mãe do Silas, desencarnou, o pai resolveu casar de novo com uma moça jovem, da idade dele,
e ele, agarrado aos bens materiais, com medo de repartir o que ficasse da herança com aquela, ele engendrou ali, aproximou uma pessoa dessa senhora, ela não resistiu à tentação e armou o flagrante. O pai, desesperado, viu isso, acabou envenenando a própria esposa, e o pai confessa isso a ele. Ela desencarnou e foi dito que foi suicídio, mas não foi. Foi o próprio marido que suicidou, entre aspas, aquela moça, né? O Silas desencarnou numa situação dramática e os três foram comparecer lá no umbral, na sua situação, né, de identidade, né? Porque, na verdade, eles têm essa identidade pesada, então ficaram um tempo lá. Então, o termo umbral, como vocês estão vendo, vem de umbra. Umbra é a parte mais escura das sombras solares, que constitui a região mais central dessas manchas solares. Umbral significa limiar, entrada, soleira da porta. Umbral e trevas na erraticidade são resultado das próprias más paixões. A pessoa com as suas más paixões, ela permanece um tempo, né? No Livro dos Espíritos, na questão 907, nós vamos vendo lá que o princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo. Então, aqui a gente tem que dar uma olhadinha sobre essa questão das paixões, porque a paixão em si não é um mal, tá aí, ó, não é um mal em si. Então, o que foi que aconteceu com essa família? Uma má paixão. O desdobramento do livro Ação e Reação nos mostra homens inteligentes na região do umbral, uma senhora acumulada de culpas, resgatada, que ela foi lá pelas entidades. Eu sei que a coisa ficou de tal maneira que o Drúzio e o seu filho Silas, depois de um longo tempo de aprendizado no plano espiritual, isso é o livro Ação e Reação. André Luiz passou 3 anos lá, fazendo estágio, era uma colônia espiritual incrustada no umbral. E o objetivo fundamental era resgatar pessoas para preparação reencarnatória, pessoas desencarnadas que estavam no umbral e fazer incursões de resgate para, naquele período estagiário ali, dentro daquela colônia, pudessem ser recuperados e enviados para a reencarnação. Mas para os dois, para o Druso e o Silas, havia um outro objetivo. É como fala na Gestalt, figura e fundo. Para eles tinha um fundo diferenciado, né? Eles queriam resgatar aquela mulher que ele envenenou e que o filho armou aquela cilada moral. Os dois estavam endividados com a consciência, mas vejam, os dois estavam, pela inteligência deles, pela mudança do princípio, por pensar de maneira diferente, depois de muito tempo no umbral, eram coordenadores de uma colônia espiritual dentro do umbral. Nós temos chance, concorda? Nós não fizemos pelo menos nessa vida, não fizemos nada disso. Esses dois não foram fáceis, mas olha só, aproveitou-se o que tem de melhor, se aprimoraram. Mas a finalidade dos dois, mais finalística, era resgatar aquela senhora desencarnada. Até que um dia eles conseguem. Vocês lendo o livro, é até emocionante o final, que imediatamente eles levam aquela senhora desencarnada, muito mal espiritualmente, resgataram das regiões tenebrosas do mal, por causa da culpa, os espíritos obsessores se aproveitaram da culpa, do deslize que ela fez. E aí foram se preparar para o processo reencarnatório. Eles devem estar aí, porque pela data do livro, eles devem estar agora aí, está todo mundo reencarnando, se é que não está aqui entre a gente, né? É só olhar os advogados e médicos aí presentes no nosso grupo. Então, a questão do princípio das paixões não é um mal em si, a paixão é uma coisa boa. O excesso, provocado pela vontade, aí é que é. O abuso é que causa o mal. O que aconteceu? Apego ao dinheiro, o marido ao ciúme, porque pegou um flagrante, mas esse flagrante foi armado pelo filho, botou um sujeito lá para seduzir ela e ela caiu nas garras
dessa situação. Então, gente, vamos fazer uma pergunta para o Kardec. Explica para a gente aí, Kardec, como um espírito recém-desencarnado se sente? Onde é que ele fica? O que acontece com ele, né? Aí, na questão 224, diz que a alma ela vive um intervalo das encarnações como espírito errante, que aspira a um novo destino que espera. Então, é passagem, é provisório, é estágio. Mas como vocês viram naquela pergunta que eu li, quando eu li para vocês a questão 274 do Livro dos Espíritos, a hierarquia, ascendentes morais. E quando a pessoa vai melhorando, ela vai ascendendo e vai co-participando do seu processo reencarnatório. Na questão 224A, Kardec pergunta como é que dura esse intervalo no plano espiritual, na erraticidade, né? A resposta dos espíritos diz que desde algumas horas até alguns milhares de séculos, propriamente falando, quer dizer, não há limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se. No livro Libertação, aquela entidade chamada Gregório, que foi o Papa Gregório, foi queimado vivo pela Inquisição, estava mais de 1000 anos lá, né? Então, depende da depuração do espírito, né? No item 224B, está lá, essa duração depende da vontade do espírito ou é imposta como expiação? Então vem uma resposta que dá o que pensar, que fala de livre-arbítrio. Quem acompanhou a Teresa nos estudos referentes ao Leon Denis, do ser, do destino da dor, ela está fazendo um estudo sequencial, filosófico. Leon Denis era um filósofo, né? Essa questão do livre-arbítrio é muito importante, né? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também, para alguns, constitui uma punição que Deus lhe inflige. Os outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuar estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Nós podemos citar, eu sei que vocês sabem vários exemplos, mas eu vou dar 2 aqui. Um é o Camille, aquele poeta do livro da Ivone Pereira, Castelo Branco, aquele poeta que suicidou-se, né? Lembram da história do Memórias de um Suicida? Livro excelente para quem faz atendimento fraterno, quem é esclarecedor de reunião mediúnica. Lá o que aconteceu? Então, o poeta português, no final do século XIX, quase início do século XX, ficou cego. Não aguentou a prova, muito orgulhoso, não aguentou a prova, deu um tiro no ouvido, suicidou-se. E existe uma colônia espiritual acima de Portugal e Espanha, regido por Maria de Nazaré. Então, um grupo de espíritos especializado em resgate de entidades suicidas fez uma varredura nas principais capitais da Espanha e de Portugal e reuniu nessa colônia acima desses 2 países um tratamento sensacional. E você que está acostumado com o André Luiz, você vai ver que autenticidade dessa obra. Essa obra ela é uma obra-prima. Ivone Pereira, eu tive a felicidade de passar uma tarde com ela uma vez. Conversamos bastante lá na Piedade, na casinha onde ela morava. E ela contou vários episódios de bastidores. Era uma conversa muito boa, muito agradável na nossa conversa, né? Então, ali, o que aconteceu? Todos os colegas da turma dele foram reencarnando. Ele relata o processo reencarnatório desses espíritos. Ele relata. Ele diz, o caso, por exemplo, do dono daquela adega de vinhos, que vendia vinhos. A família dele entrou na prostituição para sobreviver e ele ficou atormentado no plano espiritual. Tinha um que era materialista, ateu, que não aceitava a constituição do espírito. Imagina, um espírito desencarnado, numa época que o espiritismo não estava ainda muito bem estabelecido no Brasil, imagina em Portugal. Aí lá tinha Fernando Lacerda no início do século XX, né? Mas era um médium, que era uma demanda muito grande. Então, eles tinham que fazer um trabalho de argumentação para que o espírito acreditasse que ele não morreu.
que, na verdade, ele está desencarnado, mas o corpo dele morreu, mas ele não. E aí todo mundo vai embora e fica o Castelo Branco, ele fica. E aí ele soube que existia numa certa pairagem espiritual, num certo âmbito espiritual, uma colônia que treinava médiums para trabalhos específicos na área do movimento espírita, que estava progredindo, se preparando, como está acontecendo hoje. Portugal hoje, Espanha hoje, é repleta de casas espíritas. No período do Salazar em Portugal e do outro ditador da Espanha, que não me recordo o nome, a coisa ficou mais difícil, né? Então, os coordenadores falaram, ele pediu, né, eu quero ser um passista, eu quero trabalhar, quando eu reencarnar, eu quero vir para o Brasil, eu quero trabalhar no movimento espírita, eu adorei o movimento espírita. Ele conheceu o Chico Xavier, inclusive. Quer dizer, ele desencarnado, ele viu o Chico Xavier encarnado. Os espíritos disseram, meu amigo, olha só, você é um passageiro clandestino aqui. O senhor tem que reencarnar. Ele estava com medo de reencarnar, pedindo tempo. E mais tarde ele reencarnou. Olha, vou botar para vocês uma hipótese. Eu acho que foi o nosso querido Milé. Artista, músico, cego, espírita, fez o CVV, né, aquele tratamento de atendimento por telefone, Telecristo, que chamava. Eu tenho desconfiança, eu nunca pude perguntar isso para ninguém, mas eu sempre achei, pela característica da cegueira dele e a mediunidade dele também, atormentada muitas vezes, companheiro velho de guerra, de trabalho de mocidade espírita, né? Então, é uma consequência do livre-arbítrio, tá? E isso eles podem pedir para prolongar o período lá. Na questão 226, Kardec volta a perguntar, poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Sim, com relação aos que têm de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. Isso é para a gente começar a se acostumar com a ideia de que o plano espiritual é a nossa pátria espiritual, é a nossa pátria. Nós somos espíritos, estamos na Terra. A Terra pode acabar, viu, gente? Mas o espírito não. Voltar à espiritualidade pela via da desencarnação, efetivamente é voltar ao nosso estado de espírito. Então, Kardec coloca um comentário abaixo dessa questão, onde ele vê, vocês estão lendo aí, no tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens. Olha, de novo a questão das ordens, dos graus, pelos quais vão passando sucessivamente, à medida que se purificam, com relação ao estado em que se acham. Pode ser encarnados, ligados a um corpo, errantes, se estiver desencarnado, etc. Nós somos tarefeiros do bem, não é? Talvez até já estivéssemos juntos lá, planejando o trabalho, porque não há obra do acaso, não é? Agora, na questão 226, nós já vimos que há o comentário, mas tem uma questão, a questão 227, onde Kardec faz outra pergunta, de que modo se instrui os espíritos errantes? Como é que eles se instruem, né? Certo, não fazem do mesmo modo que nós outros, né? Eles estudam, procuram um meio de elevar-se, veem, observam o que ocorre nos lugares onde vão, ouvem os discursos dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. E aí pode acontecer, gente, coisas assim que para nós são coisas que para nós são separadas. Por exemplo, eu me lembro que o Luiz Alberto me revelou uma vez uma passagem muito significativa do Carlos Lacerda, foi um antigo governador do estado da Guanabara, e nós lidamos bastante com uma pessoa ligada a ele, trabalhávamos em mesa mediúnica, a Carol, né? E, efetivamente, houve um episódio sensacional que o Luiz Alberto me contou, que foi um recado que o Chico Xavier mandou para a Carol, né? Por quê? Quando a Carol viu
o político Carlos Lacerda, combatido e combatível, homem de polêmica, não era fácil. Ou você gostava dele ou odiava ele. Muito parecido com o que está acontecendo hoje na política, né? Não muda isso. Eu nunca tinha visto o meu amigo Carlos sem óculos. Estava lá o cadáver, né? Estava na hora do enterro, velando o corpo, e comentou isso. Mais tarde, quando ela vai a Pedro Leopoldo, se não me engano, ou foi Uberaba, não sei bem, o Chico falou assim, Uberaba, né? O Chico manda um recado para a Carol. Olha, o Carlos passou por aqui e mandou um recado para você, que ele já achou o óculos dele, não é isso? Contando um detalhe significativo de identificação. Isso é muito interessante a gente assinalar, que os espíritos que se reúnem no plano espiritual, as afeições, as simpatias se reúnem, mas as antipatias permanecem, que vai com a gente. Fico cá imaginando como é que ficou a situação dos generais da época política que tivemos no país e todos aqueles que lhe foram contrários, mas todos ligados no quadro político. Como é que Bezerra de Menezes, que foi um político, deputado federal, conseguia lidar com essa turma toda de partidos diferentes? Porque tudo isso fica provisório, isso tudo passa. A Terra vai evoluindo a despeito dos homens, não é verdade? Eles procuram se elevar, né? Na questão 228, olha que interessante. Os espíritos conservam algumas paixões humanas no plano espiritual, e nós vimos lá que paixão não quer dizer que seja uma coisa ruim. Tem más paixões, tem que tomar cuidado com as más paixões. A resposta dos espíritos, então, é com o envoltório, com o invólucro material, os espíritos elevados deixam as paixões mais. Deixa com o corpo, com a sociedade dos encarnados, as suas más paixões. E só guardam o que for bom. Agora, os espíritos inferiores, esses conservam pela identificação, pelo apego, pois, ao contrário, pertenceriam à primeira ordem. Tem uma lógica incrível. Então, vamos pensar assim, o que seria uma má paixão que pudesse ser levada por nós, desencarnados, e que nos prejudicaria no plano espiritual? Vamos pensar, então, no nosso irmão Jacó, no livro Voltei. Qual era a má paixão que ele tinha? Né? Que apego é esse que ele tinha? Que identificação era essa que ele levou com ele? É uma questão delicada, porque o perispírito dele estava opaco. Então eu fico cá pensando, o que é isso? O cara era espírita, trabalhador do bem, já falei nesse personagem várias vezes, é um livro que está na minha cabeceira. Então, efetivamente, você precisa olhar para você, eu preciso olhar para mim, e pensar o que eu posso deixar aqui, né? Eu fico pensando uma má paixão que seja uma média no mundo, por exemplo, torcer. É uma má paixão torcer, por exemplo, pelo Vasco da Gama, seria uma má paixão? Os torcedores do Vasco não iriam concordar conosco, né? Seria uma má paixão você ir para o plano espiritual pensando num partido político? Chegando no plano espiritual, o que é isso? Partido político. Se aqui a coisa é efêmera, fica pensando também as identificações com a propriedade. Você vê o Silas, no livro Ação e Reação, armou um flagrante para poder tirar do contexto aquela nova madrasta, aquela senhora que surgiu, o pai se casou de novo, e o pai acabou envenenando a senhora, engendrando aí uma consequência tenebrosa em vida ainda. Você imagina, eles levaram muitos anos no umbral, se depurando, se recuperando, e hoje deve estar aí trabalhando. Isso aí é um apego às coisas materiais. Mas tem um outro tipo de apego, que é o apego à imagem moral. Essa questão hoje em dia, então, que a imagem é tudo, né? Isso aí está entre aspas, é uma questão delicada, né? Nós temos que pensar bastante aquela série de apegos que vocês viram no autoconhecimento, né? Na questão 229, vocês podem ver aí na tela, por que deixando a Terra não deixa aí os espíritos, todas as más paixões? Se esse negócio aí é pesado, por que não deixa na Terra logo, né? Os espíritos responderam, eu botei até em vermelho para a gente marcar. Vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas? Imagina que o mal deixam e eles perdem esse defeito? As pessoas invejosas, rancorosas, pessoas que têm cobiça
pisa no pescoço, no trabalho profissional, pisa no pescoço do outro para subir de carreira, fazem coisas, roubam, puxam o tapete, fazem uma série de coisas, fazem crimes, efetivamente acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentam paixões bem acentuadas. Uma espécie de atmosfera que os envolve. Essa atmosfera aí que eu quero conversar com vocês. Conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Nenhum de nós é inteiramente desprendido da matéria. Nós temos uma atmosfera. Nós sabemos que o perispírito ele é oriundo do fluido cósmico universal. O teor dos nossos pensamentos, a média dos nossos pensamentos, faz com que a mente... O que é a mente? A mente é um gerador mento-eletromagnético. A energia não se constrói nem se destrói, ela se transforma. Ela se manifesta em comprimento de onda, como Galileu Galilei definiu. Tem comprimento de onda, tem peso específico. Então, dependendo do nível evolutivo do espírito, quanto mais evoluído é o espírito, mais etéreo é o seu perispírito. Porque ele emite pensamentos constantes, nós temos sempre pensamento, não podemos deixar de pensar, que são de média um teor bom, capturando do fluido cósmico aquela, por similitude, aquele fluido menos contaminado pela atmosfera. Ora, a atmosfera que envolve o perispírito, é um hálito divino. Lá no capítulo lá do Pensamento e Vida, o Emmanuel ele fala uma questão interessante sobre essa questão do... que a gente sabe que Kardec define o perispírito, o fluido cósmico, como hálito divino. E o Emmanuel fala que o amor é o hálito de Deus. Ele é mesclado com o fluido cósmico. Falou o fluido cósmico, falou o hálito, só que isso é contaminado nas atmosferas dos planetas. Então, aí é que está a questão delicada, porque quando a gente desencarna, leva conosco esse hálito. Agora, uma questão, vocês, por exemplo, não estão sentindo meu hálito, não estão aqui pertinho de mim. É uma pena que a gente não pode fazer um montinho, dar um beijo na glândula pineal, estão vivendo aí essa restrição enorme. Mas, então, você, para perceber o hálito, tem que estar próximo. Então, a tese que o Emmanuel traz para a gente, que dá para pensar, é que para podermos capturar melhor o hálito divino, precisamos nos aproximar dele através do pensamento bom, através da prece, procurando desapegar-se daquilo que pode prejudicar essa questão mais evolutiva, né? Você veja que na questão 230 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: na erraticidade o espírito progride? Olha o exemplo do André Luiz. Desembarcou lá como suicida indireto, hoje um benfeitor. Camilo Castelo Branco, no final do livro, estava dando lição já. Pode melhorar-se muito, tais seja a vontade e o desejo que tenha de conseguir. Então, nós já vimos dois elementos fundamentais que na Terra também são regentes: a vontade e o desejo. Todavia, é na existência corporal que eles põem em prática as ideias adquiridas. O André Luiz tem que reencarnar, tem que pagar condomínio, pagar imposto de renda até dia 30 de junho, não é isso? Tem que pagar imposto de renda, tem que passar as vicissitudes que a gente passa na Terra, tem que usar um corpo. Por quê? Quando a gente reencarna, gente, há uma equalidade interessante, porque o nosso filho pode ser mais evoluído do que nós, nosso pai pode ser menos evoluído, nossa companheira, companheiro, podem ser iguais a gente, mas o corpo equaliza. E lá na Gênesis, no capítulo 14, olha, gente, todo espírito trabalhador do bem precisa conhecer o capítulo 14 da Gênesis, fala sobre os fluidos. O capítulo 14 é fundamental. No item 10, que ele trata sobre o perispírito, ele fala que todos nós temos um corpo igual, seja qual seja o grau evolutivo do espírito. O perispírito é que se torna mais etéreo, quanto mais evoluído é o espírito. Mas o corpo biológico é igual. Lá no capítulo 15, no item 65, a Kardec é direto, falando assim: Jesus se utilizou de um corpo de carne, não precisa de um corpo etéreo. Está lá, está claro, quem quiser ler pode ler lá. E está em acordo com o capítulo 14, o item 10, quando está dito essa questão
do campamento eletromagnético que se envolve em torno dessa atmosfera que criamos no nosso modo de ser no mundo, né? No item 231, Kardec pergunta: são felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Os espíritos respondem mais ou menos, né? Conforme o mérito. Sofrem por efeito das paixões, cuja essência conservaram. Ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz e desde então procura os meios de alcançá-lo. Olha em vermelho aí, ó. Nem sempre, porém, é permitido reencarnar como fora do seu agrado. Isso tem uma programação, a hierarquia, representando isso para eles, muitas vezes como se fosse uma punição. Eu tenho um registro de mediunidade lá no Centro Espírita Seara Fraterna, um quadro que eu acompanhei de um rapaz que era fumante. E esse rapaz, eu acompanhei bastante o caso dele, era muito fumante inveterado, e ele desencarnou, e eu acho que foi soropositivo, numa época que ninguém conhecia direito a doença. O caso dele a gente estudou bastante. E um dia, na mesa mediúnica, passado aí uns 3 ou 4 anos, ele vem, ele era conhecido no centro, um rapaz novo, não era novinho, mas era novo, né? E ele contou que pagou um mico, seria na linguagem de hoje, muito grande, porque ele já está em recuperação, mas quando vem a vontade de fumar, aparece um cigarro materializado na boca dele, fumegando. Ideoplastia é o nome disso. Isso se tratando de cigarro. E aí fica um alerta aí para os espíritas que fumam, tá? Tomem cuidado. Efetivamente, nós estamos tratando de uma pessoa que tem, nesse caso, uma identificação ou uma compulsão pelo fumo. E as outras coisas? E as outras compulsões? Como é que fica no plano espiritual? Não precisamos falar sobre elas, mas dá para pensar, não dá? É uma questão para a gente elaborar na nossa mente como é que seria isso. Então, a gente vai fazer aqui um resumo, né? Vou botar aqui o resumo do que Kardec já falou, porque isso vai nos ajudar a compreender melhor isso. Olha só. Então, vocês já perceberam que o espírito desencarnado é um espírito errante. São errantes os que têm de reencarnar. Não são errantes os espíritos puros. Não há um prazo estabelecido para o espírito permanecer na erraticidade, a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Terceiro, o tempo lá depende da vontade do espírito e pode ser imposto. Ele pode ter que voltar ou não. É sempre uma consequência do livre-arbítrio. Para alguns, constitui uma punição. Outros perdem mais tempo a fim de continuar os estudos. Quarto, os espíritos elevados deixam as paixões mais e só guardam as boas paixões. Os inferiores conservam na erraticidade como fazem na Terra, guardam modos de ser no mundo que não só são prejudiciais à sua evolução, como também a dos outros. Quinto, vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas, imaginas que o mal perde o efeito, né? As pessoas que se alimentaram de paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera os envolve. Quer dizer, a gente vai com uma atmosfera de tal maneira que a gente não precisa de carteira de identidade no plano espiritual. O perispírito é a identidade, é a nossa identidade. Kardec tem direito de fazer uma pergunta, está lá, ó. Ô espírita, responde aí. É como se ele dissesse assim. Está lá a carinha do Kardec lá. Você ainda não é um espírito puro. Nós não somos espírito puro, né, gente? Pelo amor de Deus. Logo você vai para a erraticidade quando desencarnar, certo? Precisa purificar as máculas e por isso vai levar um tempo para conseguir, não é? A menos que aqui na Terra você já esteja cuidando disso. E está perguntando, olha aí, responde, você está cuidando disso agora? Das máculas? Não sabe ainda quais são as máculas, vai descobrir no plano espiritual, vai dar um trabalho danado. Outra coisa que Kardec está pedindo a resposta a gente. Só os espíritos desencarnados, considerados inferiores, conservam essas máculas na erraticidade. Isso significa o seguinte, seu filho
pode ir para a alta espiritualidade, seu marido, seu cônjuge, sua esposa, seu querido amigo, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. A mãe do André Luiz estava em alta esfera. Quem é que estava no umbral? O pai do André Luiz, o André Luiz e as duas irmãs. Gente, eu fico pensando nessa família do André Luiz. Não é que ele não fez fofoca, não, gente, mas que família difícil, né? Mas eu não sei se a nossa também não foi assim. Não sei se a gente também não teve a nossa vida na encarnação passada desse jeito. Mas, graças a Deus, tinha lá a mãezinha deles lá que conseguiu movimentar a espiritualidade para ajudar. Só os espíritos encarnados inferiores é que ficam com essas marcas no plano espiritual e guardando aquela atmosfera. Então, essa atmosfera, botei essa seta em negro com letra branca para a gente prestar bem atenção, entra em ressonância com o teor vibratório que exala do espírito desencarnado que se compraz de ver o mal na hierarquia. Significa com a questão magnética. Se a pessoa tem uma atmosfera pesada aqui, gente, não tem jeito, ela vai. Pode ser filho de Bezerra de Menezes. O pai do Chico Xavier estava lá no umbral, ralando muito. É um dos biólogos que escreve isso. E Chico estava aguardando prudentemente o momento que ele desse uma abertura para resgatá-lo. Por isso que existe casa espírita, por isso que existe atendedor fraterno, por isso que existe o passe, a reunião de desobsessão. É por isso que o Adilson rala tanto, gente, para trazer o conhecimento através do ERG para a nossa casa, para que a pessoa conheça isso. Isso tudo que ele está trazendo é Kardec, para que possa melhorar cada vez mais. Mas existe uma questão delicada contra nós, que a gente precisa tomar cuidado, que é a preguiça para ler, para estudar, para conhecer. Isso é uma questão tão delicada que no livro Instruções Psicofônicas, o Espíritas pela Segunda Vez, agora eu confundi na minha cabeça, se alguém lembrar, eu vou botar o caso, você me lembra aí. A espiritualidade maior, quando quer fazer uma pesquisa, é fácil, não precisa do Ibope, graças a Deus. Os espíritos protetores já dão informações, conhecem o psiquismo da gente. Eles verificaram por que os espíritas fracassavam fragorosamente na sua função na vida social, na vida afetiva, na vida profissional, no trabalho da casa espírita. Casa espírita que vão às barras do tribunal, briga de diretores por disputa de patrimônio. Uma vergonha isso, são bem serviços. Então, a coisa estava tão séria que eles quiseram saber por que os espíritas, com todo esse manancial, estavam pisando na bola desse jeito. A resposta foi sensacional. Ela é triste, mas é sensacional, porque foi um tapa na cara da gente. Eu me lembro quando eu tomei conhecimento disso, eu fiquei com vergonha. Eu levei para a mocidade espírita, era jovem. Nós já fomos jovens, viu, gente? O pessoal mais novo aí, nós já fomos jovens, já vivemos a juventude, né? Lá dizia que, a despeito das quedas morais espetaculares, a grande causa era a preguiça mental. Porque desconheciam, eram ignorantes do estado espiritual, ignorantes das consequências, como crianças feridas, como diria o Jung. Por isso que Jesus falou lá na cruz, Pai, perdoai. É tudo criança ferida. Jesus não falou isso, né? E Jung veio muito tempo depois. É tudo criança ferida. Nós somos crianças feridas. Então, nós temos um desafio enorme nessa parte negra com a seta, essa atmosfera entra em ressonância com o teor vibratório que exala do espírito. Que atmosfera? A atmosfera do umbral atrai, e a pessoa vai para lá até perder a atração, até desimantar. Então, olha só, dá uma olhadinha aí, eu vou deixar para vocês verem. Só uma partezinha do umbral, tá, gente? Atmosfera pesada, né? Atmosfera pesada, difícil. Umbral, decorrente. Decorrente de quê, gente? Decorrente das más paixões vividas na Terra e mantidas na erraticidade depois da desencarnação. Então, a grande questão é essa. Muita gente do lado que é considerado cientificista. Olha, Kardec não era cientificista nem religiosista, tá? Kardec usava o tripé. Ele sabia costurar tudo isso. Mas é o bom senso encarnado, né? Como Leon Denis também.
muita gente fala assim, mas o cristianismo decorrente da deturpação católica invadiu o movimento espírita, e tem muito espírita que é espiritório, né? A gente ouve isso, eu fico com pena quando eu vejo isso, porque são pessoas que não estudaram, que não entraram na compreensão. Como eu vi aquele movimento, eu fui ao México, Miami, Nova York, e vi a movimentação de um grupo chamado os Cientistas Espíritas, que queriam tirar o Evangelho segundo o Espiritismo da base kardeciana, porque acharam que aquilo ali foi um fracasso de Kardec, porque ele aceitou a questão moral, a ética. Quando fala moral, fala em ética, né? Dentro do contexto da doutrina. Emmanuel, através de uma mensagem, através do Divaldo, ele disse: se tirasse o Evangelho da doutrina espírita, ela seria considerada uma mera matéria das faculdades e morreria logo adiante. Então é uma questão muito delicada a gente pensar isso, né? Parece fala aí, Washington, o que você está vendo aí? Eu vejo como se fosse uma silhueta, né? É uma silhueta resplandecente na cabeça, no que silhueta de um espírito iluminado. Como se raios estivessem saindo, alguma coisa assim. É um espírito psicotécnico, não, hein? Maria Júlia está falando. Fala, Maria Júlia. O que você está vendo? Um espírito radiante, de bons pensamentos e bons... Um espírito superior, o espírito encarnado ou desencarnado possui seu perispírito extraído do fluido cáustico universal. Ele captura, né? O espírito, com a sua mente, emite pensamentos continuamente, criando um campo mento-eletromagnético que constitui o perispírito. Essa irradiação aí é bem diferente dessa outra aqui, ó. Concorda? A diferença é brutal. É isso que as pessoas têm medo. Ai, meu Deus, eu não quero ir para lá. Mas por que vai para lá? Não é ir para lá, já está. Se vai para lá é porque já está. Olha aqui agora. Está na lama? Tira a lama, sai da lama. Age agora. O espiritismo é agora, é aqui. É aqui agora, é hoje. Então não tem que ter medo lá. Tem que pensar agora como adulto. Essa é a questão junguiana que a Joana de Anjos está trabalhando. Você se lembra que na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, lá no subitem A, fala sobre faça como eu fazia, lembra? Ele dá um conselho dele, lá na Idade Média. Todo dia passava em revista meus pensamentos, o que eu não fiz legal. Ele era católico, cheio de pecados. Ele, antes de ser Santo Agostinho, era só Agostinho. Ele era pior do que todos nós juntos, gente. E ele se transformou num espírito de escola, como aconteceu com Saulo de Tarso também. Mas então, hoje, Joana de Anjos pega um outro como. Pegou o como lá no Jung. Nós precisamos crescer o adulto em nós. O adulto interno para dialogar com a nossa criança interna, essa criança brincando de viver. As crianças estão jogando num tabuleiro de brincadeira. Uma delas se enfurece porque está perdendo, vira o tabuleiro e fala: agora não quero mais brincar, não. Passa para outra coisa. As crianças são assim, pacientes, irresponsáveis. Luz é isso, vibração. Mas aquele que disser que é humilde já não é mais. Aquele que disser que tem luz, temos que tomar cuidado. Uma senhora, muito daquelas carolas, chegou para o Chico e falou: Chico, meu amigo, imitava até a voz dele, ele falava assim, então. Você está vendo uma luz acima da minha cabeça? Foi um biógrafo dele que escreveu isso, que assistiu isso. Ele olhou uma lâmpada que tinha: estou vendo, minha irmã, estou vendo uma luz acima da sua cabeça. Porque naquela ignorância, ele ia explicar o quê para aquela senhora? Então, efetivamente, nós temos aí eletromagneticamente, mento eletromagnético, nós não temos como fazer um disfarce no plano espiritual. Eu vou avisar as mulheres: olha, sinto muito, não tem cabeleireiro no plano espiritual. Não tem, não dá. Você vai fazer o seu próprio cabelo, ele é bioplástico, vai se apresentar quando você puder. Essa imagem aí. O que é isso aí, gente? Vocês estão vendo lá atrás uma conversa de dois espíritos, tem um halo lá atrás, está vendo um obsessor aqui,
Pode falar, gente, pode falar, eu estou ouvindo. O que vocês estão vendo aí? Que imagem é essa aí? Olha, nós temos quase 150, 160 pessoas. Eu sei que falar todo mundo ao mesmo tempo não dá. Mas quem está vendo? Isso é o Jacó. O Jacó está onde aí, gente? Cadê ele, o Frederico Figueiredo? Ele está do lado do protetor espiritual. Esse luminoso aí, esse aí é um espírita que foi, junto com Leopoldo Machado, que ajudou as mocidades espíritas. A minha geração foi beneficiada por esse homem aí, Amaral Ornelas, nome de casa espírita hoje, mas um grande espírita, que desde jovem, eu tenho um respeito muito grande pelo Amaral Ornelas, né? E ele aparece aí ajudando o Jacó a compreender. Esse espírito que está aí grudado com esse alcoólatra, ele não conseguiu ser orientado pelo Jacó quando o Jacó era dirigente de mesa mediúnica. Vamos relembrar, gente, por que o Jacó não conseguiu, quando estava encarnado, convencer esse espírito? Diga aí. O Jacó falou assim, eu quero lá ver o espírito que eu não consegui convencer. Que o Frederico Figueiredo, o Jacó, ele achava que tinha que convencer os espíritos, doutrinar, meter a doutrina na cabeça dos espíritos. E a esclarecer, clarear, trazer, desintoxicar mentalmente. Então está dito lá que esse espírito que está aí, quando viu o Jacó, veja o detalhe, ele não viu o Amaral Ornella, viu o Jacó. Tão opaco que estava o perispírito do Jacó. Falou, Jacó, você está aqui, já passou para o lado de cá? Não sabia, não. Mulher debochado. Cadê a sua luz, Jacó? Pegou ele na moela, gente. Eu pergunto, qual é a sua moela, hein? Prepara a tua moela. A moela aí é uma metáfora que eu estou fazendo, esse ponto falho aí. Para ele, não ter luz é uma vergonha. Qual é a nossa vergonha? Resolve agora, gente. Resolve enquanto está encarnado. Resolve logo. Não espera chegar lá. Tem alguma questão tua aí pendente? Resolve. O obsessor foi na moela. Foi lá e pegou. O diálogo foi difícil. Se o Amaral Ornella não faz uma intervenção, esse espírito envolvia ele com os fluidos e talvez a coisa ficasse ruim, né? Desde a Terra, os espíritos encarnados expressam, através da própria vibração perispiritual, o teor vibratório que lhe caracteriza o centro de interesse. Você é uma pessoa muito nervosa, de caráter irritadiço. Os seus parentes sabem que você é uma pessoa que tem um humor instável. Você é uma pessoa que está sempre fazendo chantagem emocional. Você é uma pessoa que está sempre preocupada, farinha pouca, meu pirão primeiro. Cuidado. Cuidado. Está sempre preocupado em estar no play. Não saiu do play ainda, já está com 55 anos de idade, ainda está no play. Cuidado. Cuidado com o centro de interesse. Você é um espírito encarnado. Há um propósito em jogo. Qual é o teu propósito? Você reencarnou para quê? Com que finalidade? Fizemos todo um projeto de um corpo, uma família, uma sociedade. Para quê? Para você ficar no play? Essa é uma questão que atravessa a nossa existência, né? Assim define o próprio grau, né? O centro de interesse evolutivo para o qual atrai as semelhantes companhias espirituais. É assim que a gente vai para o umbral para ficar, não é passar pelo umbral. Porque desde aqui já está marcando a password, já está com bilhete de ida, com estância já garantida lá no umbral, né? Então, o umbral é uma região provisória do espaço que está mais próxima da coxa terrestre. Não vamos falar mal do umbral, é uma depuração, um filtro importante. Importante. Ninguém entra equivocado no plano espiritual. Um autista é aquele que não quer ver os seus próprios erros, se volta para dentro de si mesmo e fica fechado, e muitas vezes reencarna autista porque não quer ver a verdade, né? Então, olha lá, é porta da erraticidade. Nós vimos que erraticidade é o lugar de todos nós. Nós não somos espíritos puros. Então, umbral é porta. Nós vamos passar por ela agora. O magneto que vai nos arrastar. A questão 893 do Livro dos Espíritos, ela é muito clara. Eu adoro essa questão, porque ela me orientou muito desde jovem. Os Espíritos dizem a Kardec, na questão 893,
que evitar o arrastamento das más paixões já é algo possível para nós. E que a mais meritória das virtudes seria aquela em que todos os nossos pensamentos e ações fossem pautadas no desinteresse, desapego, né? A gente não está lá ainda. Mas eu creio que nós, tarefeiros do bem, nós somos espíritas, mesmo aqueles que não são do tarefeiros, que estão se aproximando do movimento espírita. Graças a Deus, meu irmão, há milênios a espiritualidade quer te aproximar da luz da doutrina espírita. Aproveita, porque tem 3 estágios do ser espiritual com o espiritismo. Ele entra na doutrina, no movimento espírita, no livro, no contato, no Zoom. Agora tem que incluir o Zoom também. Depois vai entrando na pessoa, vai percolando, vai preenchendo a alma. E o terceiro vai saindo através das ações. O que faltou no Jacó foi isso, sair dele. As atitudes dele não eram condizentes, o obsessor seguia ele. E via que ele falava uma coisa e fazia outra. Então a palavra dele não tinha mérito nenhum. Ora, nós estamos aqui diante do seguinte aspecto para a gente refletir. O espírito recém-desencarnado na erraticidade passa pela porta e pode sentir-se atraído para a atmosfera na qual já vivia na Terra, dando continuidade ao seu modo de ser, em outra faixa vibratória. Então, cara, seguinte, amigos, cuida agora. Procura os amigos, de preferência os inimigos, que eles vão apontar com mais facilidade. Então, a pergunta que o espírita se faz, qual é a pergunta que o espírita pode fazer a ele mesmo? Mesmo, hein, gente? Qual é a pergunta? O que preciso começar a fazer hoje para que, ao desencarnar, eu possa passar pela porta da erraticidade, umbral, e não ficar nela aprisionado? Essa é a pergunta. A pergunta original é falsa. Você vai para o umbral? A pergunta que eu fiz foi uma provocação. Isso aí é uma provocação. A pergunta original é essa. O que eu preciso começar a fazer hoje, no nível do desapego, da melhoria do meu ser, para que, ao desencarnar, eu possa passar pela porta da erraticidade, que a gente chama de umbral, e não ficar nele aprisionado. Quem não lembra daquela passagem que chegou Bezerra de Menezes a segurar a onda, lá no livro Voltei, que a gente citou, onde Jacó relata, um espírito falou assim: eu cometi um crime, eu não posso estar junto com vocês. Lembram? Ele se sentia arrastado. Lísias explica a André Luiz o que é umbral. Legião compacta de almas irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas às colônias de reparação mais dolorosas. Não vai para treva com T grande, porque tem treva e umbral, gente, tem que tomar cuidado. Tem um umbral leve e um umbral mais pesado. Nem bastante nobres para serem conduzidas aos planos de elevação. Umbral representa a fileira dos habitantes, companheiros imediatos dos homens encarnados, que são separados apenas por leis vibratórias. Está muito próximo da crosta, alimentando certos psiquismos voltados para o mal. Lá vivem, agrupam-se, os revoltados de toda espécie. Atenção, hein? Você é uma pessoa sempre revoltada, isso é a sua criança ferida. A Ana Teresa, no livro que ela escreveu, que todo mundo conhece, Palavras para a Alma, no capítulo sobre a criança ferida, ela fala das 4 manifestações. Um dia a gente vai conversar aqui, eu estou com um trabalho sobre a criança ferida, eu vou trazer para vocês aqui. Fiz lá no SEMA, no Recreio dos Bandeirantes, na Barra da Tijuca, né? Vou trazer para vocês essas questões da criança ferida, que eu estou falando tanto, que Joana está falando tanto, todos nós estamos batendo nessa tecla. Lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda a espécie. O umbral está repleto de desesperados. Desesperados é o que não tem esperança, por não encontrarem o Senhor à disposição de seus caprichos. Vocês já estão vendo aí os caprichosos, os desesperados, os revoltados, aqueles que são irresolutos e ignorantes. Por não encontrarem o Senhor à disposição de seus caprichos após a morte do corpo físico,
e sentindo que a coroa da vida eterna é a glória intransferível dos que trabalham com o Pai, com a lei de Deus, essas criaturas se revelam e demoram em mesquinhas edificações. Atenção, se você é uma pessoa mesquinha, farinha pouca, Belpirão primeiro, cuidado. É zona de verdugo e zona das vítimas, exploradores e explorados. Está dada a dica aí, está dada a dica. É pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Tem gente que tem um obsessor que está esfregando as mãos, torcendo que a pessoa desencarna para ir com eles para o umbral. Toda alma é um imã poderoso, há uma extensa humanidade invisível, quase 3 vezes a população encarnada, 21 bilhões de entidades. É necessário muita coragem, muita renúncia, diz o Lísiades, para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se lhe oferece. Então, além de tudo, são pessoas que não aceitam serem ajudadas, são pessoas duras, não aceitam a caridade, pessoas duras de coração. Então está aí um novo desenho para vocês. Aí eu vou perguntar a Maria Arlete. Maria Arlete, você está vendo o que aí, Maria Arlete? Conta para a gente. Eu estou vendo um facho de luz lindíssimo. Graças a Deus, né? Ninguém está abandonado, né? Na Terra. Está iluminando, está atravessando o umbral. Ninguém está abandonado. Você pode se sentir uma pessoa que foi injuriado, você pode se sentir mal, ficar magoado, que é coisa humana, mas não é isso que nós estamos falando. É uma pessoa que está uma vida inteira injuriada, uma vida inteira suscetível, reclamona, na contramão da história, ranzinza, atrapalhando o progresso. O que há? Precisa passar um estágiozinho lá no umbral para depurar isso. Você pode se sentir injustiçado, mas não existe injustiça na lei de Deus. Não existe injustiça na lei de Deus. A misericórdia divina mantém centenas de espíritos do bem atuando constantemente para ajudar os desencarnados a saírem dos seus quadros de ilusão. Espírita, trabalhando do bem, olha aí, está falando com a gente, hein? Sim, você vai ao umbral, sem sombra de dúvida, e não é trocadilho não, tá, gente? Vai para uma colônia espiritual na erraticidade, vai aprender a amar, conforme Jesus ensinou. Sim, você vai lá para ajudar a socorrer os espíritos iludidos quanto à vida imortal e à reencarnação, como ocorre hoje em dia, quando faz atendimento fraterno na casa espírita. O meu sonho se realizou. Desde que eu me entendo por gente, eu queria que a casa espírita, todos os trabalhadores fossem atendedores fraternos, que a casa fosse um lugar onde você bateu na porta, você vai ser atendido. Graças a Deus, nós estamos conseguindo isso. Então, está aí, para nosso convite, para nossa reflexão. Então, olha só, meus amigos, quando perguntarem para você, você vai para o umbral, aí a Thaís aí, salvadora da pátria, é isso que eu queria, né? Olha só que legal. Quando alguém perguntar para você, você vai para o umbral, aí você já sabe o que responder, não é? Você pode dizer assim, cara, eu vou para a erraticidade, e se Deus quiser, vou para uma colônia espiritual, para continuar trabalhando bem como eu faço hoje e depurar que eu quero evoluir. Eu sei que eu sou um espírito imortal em evolução. É isso. É difícil esse negócio? Fala para a gente aí um pouquinho. Espíritas têm medo do umbral agora. Conta para a gente. Por quê? Não, é pelas imagens que são muitas vezes transmitidas nas obras que a gente lê por aí e a associação que faz ao umbral ao inferno, né? Então, se associa umbral ao inferno. Aquele resquício católico, né? Isso é muito ruim, porque você coloca como meio de transformação o medo. É o medo de ir que me faz melhor. E isso é transitório, isso não transforma a pessoa. Porque quando ela perde o medo, ela volta a ser o que era antes. Então, é muito boa a tua colocação para mostrar que o umbral está dentro de nós, né? Quer dizer, o umbral está conosco. E você leva para qualquer lugar, né? E a gente pode mudar isso, mudar a atmosfera desde já. Fala, Eliana, fala. A dona Eleni, que você conheceu muito pela UME, né? Em Niterói, ela era amiga super do amiga. Chico. Isso. E ela, quando voltava de lá, ela contava as conversas que teve com o Chico.
E toda vez que a gente falava do umbral, ela dizia que o umbral estava dentro de nós. E uma vez ela perguntou para o Chico por que até espírita tinha medo de morrer. E ele deu uma resposta que eu achei assim fantástica, porque nós já morremos mal muitas vezes. Nós já morremos com a consciência pesada. Nós já morremos com muitos remorsos, nós já morremos sem resolver as questões. Então, era isso. Eu acho que quando a gente guarda essa mágoa, quando a gente já tem um umbral dentro da gente é o pensamento, porque não existe um lugar que seja umbral. É o pensamento da gente que cria. Exatamente. E eu sempre me lembro do Chico. A gente tem que fazer tudo, dessa vez, para morrer melhor do que das outras vezes. Isso. Né? Deixa eu fazer uma perguntinha para o Washington. Deixa eu fazer uma perguntinha por causa do nosso tempo. Obrigado, Eliana. Obrigado a Deus. Washington, tem espírita no umbral, lá sofrendo, chafurdado lá naquela lama terrível? É possível que sim, porque, como a gente viu aí no exemplo do Voltaire, né? E muita gente está só na palavra, né? Está só na palavra. E a gente precisa, o espírito é avaliado, são as ações. Então, a gente, se ficar só no discurso, e a prova dessa foi o Jacó, né? Então, com certeza, é possível que tenhamos lá alguns companheiros que não despertaram para isso. O Jacó passou pelo umbral, porque eu me lembro, pelo que eu lembro que eu li, e ele tinha feito muita coisa boa, né, na Terra. Exatamente. Ele não era ignorante. Então não foi praticamente só ação, né? Foi realmente era uma coisa interna dele, né? Ele não amava plenamente, né? Vou perguntar a uma pessoa que já foi católica. Mônica, você já foi católica, não já, Mônica? Pelo que você falou, o umbral é só a passagem, né? A diferença é essa. O inferno seria, você não tem como resgatar, você vai estar ali. Olha a diferença, né? E o umbral é uma passagem para evolução. Bem, gente, olha, o tempo é curto. Eu gostaria de ouvir todos, mas o tempo é curto. E eu queria me despedir de vocês, lembrando na nossa prece final, envolver a mãezinha de Suzane, está passando um momento difícil. Suzane está fazendo um exercício no grande desapego, né, Suzane? E está lá no CTI, né? A idade dela é 94 anos, né? Não. 85. 85 anos. Então, vamos já entregar aí para a Ângela Abreu, fazer a nossa prece de encerramento, envolvendo a mãezinha. Fala o nome dela, Suzane, por favor. Leia Correia Ralfão. Isso. Ok, Ângela? Está contigo, então. Obrigado, gente. Muita paz para todos. Breve vamos nos encontrar, hein? Sim, Ângela, queria primeiramente, antes de dar continuidade, agradecer, né, ao Júlio, em nome de nós todos aqui presentes, por mais essa brilhante aula e pelo carinho, pelo cuidado na apresentação, que foi tão elucidativa para todos nós. Então, com o fechamento, nosso querido amigo Mário vai fazer a nossa prece final, né, já antes do... Ele vai fazer a prece incluindo aí a mãe da nossa... Então, Mário, está contigo. Meus queridos irmãos, ainda bebendo as palavras do nosso querido irmão Júlio, que elucidaram muito a nossa passagem, vamos com tranquilidade, com muita paz em nossos corações, iniciar esta nossa prece, encerrando os trabalhos desta noite. Vamos inicialmente agradecer a Deus, que é o nosso Pai de infinita bondade. Agradecer a Jesus, nosso mestre, amigo e irmão maior. Agradecer a presença dos bons espíritos que estão conosco, nos intuindo, nos orientando, nestes momentos de fraternidade, neste encontro em que colocamos os nossos conhecimentos e nos aproximamos um pouquinho na direção do Pai Maior. Neste momento, então, Senhor, em que te agradecemos, queremos te pedir que derrame as tuas luzes sobre todos nós, em especial a mãe da nossa irmã Suzane, que está hospitalizada numa CTI. Que ela receba o melhor de nossos fluidos, o melhor
das nossas preces e que ela possa, Senhor, recuperar-se, que ela possa energizar-se e que ela possa seguir os desígnios do Pai Maior. Aproveite esta minha prece também, Senhor, e coloca a minha companheira Lélia, que está comigo aqui na frente. A minha companheira Lélia teve uma fratura no seu fêmur há 2 meses, mas continua ainda em plena recuperação. Ainda está em andador, mas estamos aqui, graças a Deus, na casa da filha em Brasília, com todo cuidado, com todo carinho, com todo amor, para que a sua recuperação seja o mais rápido possível. Coloco também e peço a Deus, o Pai Maior, pela sua recuperação. Que essas luzes cheguem também, Senhor, à casa de todos os irmãos que participaram desta reunião. Neste momento de pandemia, e eu falando aqui direto de Brasília, coração do nosso Brasil, que os bons espíritos consigam, neste momento de transição planetária, que tanto é falado, que com certeza teremos um mundo melhor após este momento em que passamos. Que todos sejamos protegidos, Senhor, deste vírus, e possamos continuar a nossa caminhada. Protege assim, Senhor, o nosso Brasil. Protege os seus governantes, independente de política, Senhor, mas que eles possam tomar decisões válidas para este povo, pátria do Evangelho, coração do mundo. Protegendo também, Senhor, o nosso mundo, o nosso planeta Terra, na qual temos Jesus como governador. Enfim, Senhor, ilumina a todos com muita paz e com muito amor. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado por tudo que aqui foi dito. E que possamos, acima de tudo, Senhor, pormos em prática. Porque sabemos das nossas dificuldades, sabemos da nossa pequenez e sabemos da nossa ignorância. Mas estamos dispostos, Senhor, a dar um passinho na tua direção. E queremos também, Senhor, ser um instrumento em tuas mãos. Aonde estivermos, possamos sempre, Senhor, passar a tua palavra de paz, de carinho, de fraternidade e de amor. Obrigado, Senhor, por este momento. Abençoa todos nós com as tuas luzes ou com teu amor. Muita paz. Que assim seja, graças a Deus. Queria agradecer, então, aí ao Mário por essa prece tão sentida, né? Com tanto sentimento. Queria aí, Ângela e Júlio, pedir permissão para encerrar, então, o nosso encontro. Lembrando... Só queria dizer que nós tivemos 175 pessoas assistindo nas 2 plataformas, tá, gente? Lembrando, então, que semana que vem, a Júlia, que está ali nos olhando, será o pessoal da sexta-feira da manhã, responsável. A palestrante será a Norma Benjamin. O nosso tema será a íntima, não dá mais para esperar. E o Júlio hoje explicou já, de alguma forma, para nós, por que temos que começar essa mudança, né? Para que a gente pegue esse portal aí só de passagem no nosso caminho na erraticidade, né? Então, como despedida, no final, eu queria falar uma pequena mensagem que eu tirei da internet, autor desconhecido, se não estaria, que diz para nós o seguinte: tudo passa, tudo é recomeço. O fim das coisas está sempre a um passo de acontecer e o que realmente importa é a lição que você tirar de tudo isso. E seja qual for o motivo que esteja te entristecendo, lembre-se que nada é para sempre. Tudo passa e amanhã será um novo dia. Então, essas palavras não têm o autor, não são minhas, tirei da internet. Com elas eu encerro aqui a reunião, agradecendo a participação de todos, em especial ao Júlio, a Ângela. E, enfim, semana que vem estaremos mais uma vez aqui sob a coordenação da Júlia, se Deus quiser. Então, muito obrigado. Júlio, está contigo para o encerramento aí operacional. Para todos, até a semana que vem, se Deus quiser. Vamos lá.